Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Isso aqui é bem conhecido, esse versículo, mas eu quero chamar a atenção aqui para você por alguma coisa. E lembrando, para nós entendermos bem, para você entender bem esse primeiro versículo do capítulo 12 de Hebreus, você leia, pode ser sua lição de casa, o capítulo 11, porque ele é a continuidade do 11, mas esse primeiro versículo, ele não é apenas uma continuidade, é como, tem uma palavra aqui que torna ele quase como um resumo do 11. Então Hebreus 12, 1 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Bom, ele fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Testemunha, você sabe que é uma pessoa que testemunhou um fato, que estava presente quando algo aconteceu. E diz, nós estamos cercados dessas testemunhas. Quando eu falei que a gente tem que ler o capítulo 11 para entender isso aqui, é por causa disso. As testemunhas que nos rodeiam. Isso aqui não está falando de pessoas nos dias de hoje que nos cercam. Eu já vi até pregador usar esse termo, mas ele despreza a continuidade do que está sendo escrito aqui. Porque aqui está falando, vem falando desde lá de trás, de uma vida de fé. E a nossa fé, ela é firmada em quê? Para ser uma verdadeira fé, nas Escrituras, na palavra de Deus. E quais são as testemunhas aqui que nós estamos cercados? Não são especificamente essas pessoas aqui ao nosso redor, mas são os seus ensinamentos nos quais está firmada nossa fé, que são os homens que andaram com Deus e que testemunharam, se tornaram testemunhas do agir de Deus, através da fé que eles tiveram. Só para você entender bem, vamos pegar aqui do capítulo 11, o capítulo 11 todo, ele vem falando de fé e vem falando dos homens que andaram, que trilharam essa caminhada de fé. Mas eu vou pegar aqui o versículo 32 e 34, 32 a 34, que ele diz assim: e que mais direi, 32, e que mais direi, fartar-me-ia o tempo contado de Gibeão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida
Tem uma tradução que fala: em fuga os exércitos dos estranhos. No 35 ele diz: as mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Então aqui ele começa, eu li aqui do 32 diante, ele vem falando dos homens que andaram com Deus, que creram em Deus, que foram testemunhas do agir de Deus pela fé. E aqui ele está falando também que na nossa caminhada de fé, nós sejamos perseverantes. E ele diz: nós estamos cercados nessa caminhada, porque quando você aceitou Jesus pela palavra. Não tem como você aceitar Jesus sem o entendimento da palavra, pelas Escrituras. E as Escrituras tratam desses homens, da fé desses homens em Deus, e o que eles venceram, o que eles enfrentaram. Então essas são as testemunhas que nós estamos cercados, quer dizer, dos seus ensinamentos, dos seus testemunhos, daquilo que eles viveram. E ele diz: e por causa disso, nós devemos também deixar todo o embaraço do pecado que de tão perto nos rodeia. E isso aí é a verdade. O pecado, ele nos rodeia. Para onde nós nos viramos, há pecado. Porque nós estamos no mundo em que está prostrado, caído no pecado. E onde você se vê, tudo que chega até você, que o mundo oferece para você, tem sempre, vamos dizer assim, o temperinho do pecado. Está nas distrações, nas diversões, na maneira de se conduzir, às vezes até na maneira de você ganhar a vida, principalmente no nosso país, que é o país do jeitinho, é o país da esperteza, né? Aí dei um jeitinho, e nesse jeitinho é onde vem o pecado. Às vezes vem a malandragem, vem a esperteza, né? Nós vemos, por exemplo, às vezes o nosso país é tão de jeitinho, que às vezes até numa tragédia tem gente que dá um jeitinho de ganhar mais, né? Mas de vez em quando nós vemos, por exemplo, no carnaval aí passado, que houve aquela tragédia de enchente no litoral lá de São Paulo. Nós vimos caras vendendo água caríssima, com preço fora do comum. Por quê? Porque o povo precisava de água, não tinha. E alguns comerciantes, não sei se foram todos, acho que no meio alguém pode ser honesto, mas muitos tomaram proveito disso. E sempre é isso, né? Sempre é, mas não só é no nosso país, não. Sempre o ser humano não só é malandro no Brasil. O nosso país já tem esse negócio de jeitinho, porque começa pelos nossos governantes, já está enraizado na cultura desonesta do país. Então o pecado nos cerca, ele está nos cercando, está de todo lado. Não falo esse lado da desonestidade, mas nós podemos pegar também na questão do entretenimento. As pessoas pensam em sair para se divertir, já pensam no pecado, já pensam em se render ao pecado, que às vezes o mundo coloca: não tem nada a ver, não tem problema, mas nós sabemos que em tudo está a pitadinha do pecado, em tantas e tantas coisas mesmo. Então o pecado ele nos odeia, ele está perto, e ele diz que nós devemos deixar todo embaraço do pecado. Quer dizer, tudo aquilo que eu olho e vejo que a palavra de Deus está condenando é pecado. Então aquilo ali vai me embaraçar a minha caminhada. Embaraço quer dizer impedimento, vai impedir minha caminhada de fé, minha caminhada com Deus, vai atrapalhar. Sabe aquela palavra que tem lá em Cantares: apanhai as raposas, as rapozinhas, que são apanhai as raposas, as rapozinhas que fazem mal à vinha. Nossas vinhas estão em flores. Quando uma plantação ela está em flores,
ela está para produzir o fruto. O fruto sempre vem após a flor. Só que ela está acessível. Ela está acessível. Aí diz que as raposinhas, elas destroem a vida. O que seriam as raposinhas? São as coisas pequenas. Aquelas coisinhas, aqueles hábitos pequenos, coisas que às vezes ainda não tem nada a ver. Não tem problema não. Só que é coisas que vai minando. São, como dizer assim, os pecadinhos que vão minando a nossa comunhão com Deus, que vai atrapalhando na nossa caminhada com Deus. Então ele diz, olha, o pecado ele te perde, ele te rodeia. Então corramos com paciência a carreira que está proposta. Aqui tem uma coisa importante, irmãos: paciência. Você sabe que a Bíblia nos ensina uma coisa que para o ser humano é complicado, mas é um ensinamento para você vencer qualquer dificuldade. Diz assim: tende paciência na tribulação. Você já viu? Ter paciência na tribulação. Quando você está na tribulação, você está ansioso para sair dela. Você está impaciente para sair. A Bíblia diz: seja paciente. A paciência é a coisa mais importante na vida do cristão. E em nossa carreira de fé, ele diz: corra com paciência, porque a falta de paciência vai fazer você colocar tudo a perder, tomar decisão errada, agir contrário à vontade de Deus. Por exemplo, o povo de Israel, Deus prometeu de tirar eles da terra da escravidão, do Egito, e colocar eles na terra prometida, na boa terra. Aí eles tiveram que cruzar o deserto. No deserto não tinha nada, não tinha água, não tinha comida, ele estava com uma multidão naquele deserto. Chegou momentos que eles olharam e disseram: mas tem água, não tem água, como dar água para os animais, como tomar água, onde vamos buscar água? Aí eles perderam a paciência. E quando eles perderam a paciência, eles oprimiram Moisés. Só que nesse perder da paciência, eles fizeram o que? Eles murmuraram. Olha o pecado aí, o pecado da murmuração. E nós devemos correr nossa corrida de fé com paciência, porque vai haver momentos que você vai se sentir oprimido pela situação, e o pecado está ali bem perto, te rodeando. Às vezes não é o pecado de prostituição, de bebedice, de uma coisa ou outra. É o pecado da língua, da murmuração. O povo de Israel no deserto, eles pecaram muitas vezes, não foi se prostituindo, não foi na idolatria, eles pecaram murmurando. Você pode olhar na caminhada do deserto, a maioria do pecado foi isso aí. Faltavam as coisas, aí faltava a paciência. Faltou a paciência, está naquela tribulação. Você imagina um pai de família, e quando eles saíram do Egito, eles tinham gado, ovelhas, eles saíram levando o gado deles. Aí chega no deserto, ele diz assim: poxa, não tem água para dar para os bichos, não tem água para dar para os filhos. O cara ficava louco. Aí ele perdia a paciência, ia para cima do Moisés, começavam a reclamar, começavam a murmurar, e de repente atraía a ira de Deus. Então por isso que ele está dizendo que nós devemos correr a nós primeiro, mas saber que nós temos testemunhas, estamos cercados de testemunhas que viveram a vida de fé, que venceram pela fé, que confiaram em Deus e que desfrutaram da bênção de Deus, que viram Deus agir. Essa palavra ela vem para que nós corramos nossa corrida de fé, que é a nossa caminhada de fé com Deus, com paciência, com esperança, que a paciência produz esperança. Com esperança para quê? Para que Deus se manifeste na nossa vida, e como aqueles que estão aqui na Bíblia citados,
testemunharam os grandes feitos de Deus, que nós venhamos testemunhar. Porque você pode ter certeza, você não está aqui à toa. Deus não te alcançou à toa. Deus alcançou a mim e a você, porque Deus quer fazer coisas grandes. Enquanto eu orava, eu lembrava de um versículo bíblico que diz que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra para se mostrar forte para aqueles cujo coração é perfeito com Ele, é totalmente dele. Deus, Ele quer olhar para mim, olhar para você e encontrar um coração totalmente dele, que não esteja dividido com nada, que não esteja quieto com nada, mas esteja cada dia voltado para Ele, desejoso por Ele. E Ele quer para quê? Para Ele se mostrar forte. Como é que Deus se mostra forte na nossa vida? Como se mostrou forte na vida de Jesus, usando Ele para fazer coisas extraordinárias. Como se mostrou forte na vida dos apóstolos, como se mostrou forte na vida daqueles que creram nele, como Moisés, como Elias, como Davi, como todos os homens que viveram as grandes bênçãos de Deus. Ele quer se mostrar, mas para isso nós temos que tomar cuidado. Ele nos propôs, Ele fez uma proposta para nós, uma proposta para nós andarmos de uma maneira correta diante dele. O que Ele propôs para nós está tudo aqui nas Escrituras escrito. Não adianta você ficar dizendo: Deus me mostra como eu devo seguir na minha vida, como eu devo me portar. Não, você tem que ir na palavra. Aquilo que você for aprendendo, coloque em prática. Aquela atitude sua que você vê que não está correspondente com a palavra, você deixa de lado. Você deixa de lado, porque tudo está aqui. Jesus, Ele é o nosso exemplo. Tanto é que aqui diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então o nosso olhar, o nosso exemplo a seguirmos é Jesus. Jesus estava aqui nesse mundo não como ser espiritual, Ele estava aqui nesse mundo como eu e você, como ser humano. Ele deixou toda a glória de Deus e nasceu de uma forma natural, nascido no ventre de uma mulher, a coisa mais natural que tem. Foi um bebê, dependendo dos cuidados de Maria, cresceu, e cresceu obedecendo a Maria e a José, como ser humano normal, trabalhando, comendo, dormindo, passando tudo que nós passamos. Só uma coisa diferente dele: ele nunca pecou. Mas o resto que um ser humano passou. Então nós temos que olhar para esse homem, Jesus, que Ele é aquele que nós devemos nos espelhar. Que nós devemos nos espelhar. Por quê? E depois Ele enfrentou a cruz e suportou a zombaria, suportou tudo aquilo. Mas por que Ele enfrentou tudo e suportou? Porque Ele estava olhando para algo que lhe estava proposto por Deus. O que Deus propôs para Jesus, que Ele voltaria a ser glorificado e assumir um lugar de destaque dos céus. A Bíblia diz que quando Ele subiu aos céus, Ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes, onde todo joelho vai se dobrar a Ele, seja nos céus, na terra ou debaixo dos céus. Isso quer dizer, os demônios serão obrigados a se sujeitar a Jesus. Porque dobrar os joelhos quer dizer se sujeitar, reconhecer que Ele é. Eles são obrigados. E hoje até você vê que é mesmo. Quando você vai expulsar um demônio, você fala no nome de Jesus, ele obedece.
Não é que ele quer obedecer você não, e não é que você é o tal não para o demônio. O demônio não está nem aí para você. É porque você está falando na autoridade que Jesus deu e crendo. Porque se fosse por você, te dava uma surra. Não estava nem aí para você. Mas é pelo nome de Jesus que ele tem que se sujeitar. Na terra, os homens rebeldes, mas vai chegar um dia que todo esse mundo, toda a terra vai se dobrar de joelho diante de Jesus, mesmo quem negou ele por tanto e tanto tempo. No dia que Jesus aparecer, todos vão reconhecer e vão dobrar seus joelhos, e para muitos será muito tarde. E nós temos que tomar cuidado para não pertencer a esse grupo, mas obrigatoriamente vão se dobrar, porque vão ver a grandeza da autoridade dele. E nos céus, todos os anjos de Deus se dobram diante dele. E por que ele ganhou tamanha autoridade? Porque Deus propôs aquilo para ele. Você vai à terra, padece pelo pecado deles, salva eles dos seus pecados, e eu vou te dar uma posição aqui. Você vai sentar comigo do meu lado e vai reinar, e vai ter um nome que nenhum outro terá, nem em lugar nenhum. Nós vemos, quando João teve a visão do Apocalipse, teve uma hora que ele viu que havia um livro selado, fechado, e ninguém era digno de abrir aquele livro, de tomar ele nas mãos e abrir. Mas nem no céu, não havia um anjo, não havia ninguém que era digno. E o João começa a chorar. Ele começa a chorar porque ele diz: puxa, na terra não tem ninguém digno de abrir esse livro, nem nos céus tem. Aí o anjo diz assim: existe um que é digno, o Cordeiro, porque ele morreu, deu a vida na cruz. Esse é digno. E o Cordeiro é Jesus. E ele toma aquele livro e começa a ler. Olha só a dignidade. Era isso que estava proposto para Jesus. Então por isso que Jesus enfrentou aquela cruz e não deu atenção que estavam fazendo com eles, porque ele sabia que aquele momento ia passar e que ele seria glorificado por Deus. Agora, e nós? Deus não propôs nada para nós? Lógico que propôs. No final da nossa carreira tem algo proposto, tem um gozo proposto por Deus. Jesus disse: eu vou para os céus e eu voltarei, eu vou preparar lugar, e na casa do meu Pai tem muitos lugares, eu vou preparar e venho buscar vocês. Isso está proposto para mim, está proposto para você. Irmos para um lugar que ele disse que lá não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá doença, não haverá mais nenhum tipo de preocupação. Por mais que você viva bem nesse mundo, por mais que você conquiste nesse mundo, mas você sempre tem um momento de sofrimento, um momento de preocupação. Você pode chegar na pessoa mais rica dessa cidade, vai chegar um momento que você vai encontrar ele preocupado com alguma coisa, alguns até com frustração em alguma coisa na vida que não está dando certo. Nesse mundo sempre tem sofrimento, por rico, por pobre, sempre tem frustração, tem alguma coisa que não, às vezes a pessoa conquista muito de um lado, mas falta de outro. Falta de outro. Tem gente que você olha aí e você diz assim: essa pessoa não tem falta de nada. Se você for conversar com ela, tem um setor da vida dela, às vezes é na família, às vezes é no casamento, que a pessoa está completamente decepcionada, frustrada, em algum ponto. Outra é na saúde. Eu já vi pessoas dizer assim: poxa, eu tenho tudo, mas eu não posso comer o que quero, porque é doente. Tem uma doença, tem alguma coisa mal que não consegue.
Já vi pessoas. Eu queria ter a saúde que você tem. Tem de tudo, mas não pode desfrutar. Outros têm tudo em termos materiais, mas a família está destruída. O que eu quero dizer é que nesse mundo sempre tem algum sofrimento, sempre tem alguma dor. Agora, o lugar que Ele tem preparado para nós, a carreira que nos está proposta, é para um dia chegarmos num lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, toda lágrima vai ser enxugada, não haverá mais sofrimento. Essa carreira está proposta, é para nós, mas nós podemos jogar isso fora. Se nós nos embaraçarmos com o pecado, se nós não agirmos com paciência nos momentos de dificuldades e começarmos a murmurar, reclamar, alguns até abandonam a casa de Deus, abandonam a caminhada, outros tomam decisões loucas que saem completamente fora da palavra. Ele diz: olha, a carreira está proposta, então não se embarace com o pecado que está de perto. E como você vai fazer isso? Olhando para Jesus, olhando como Jesus agiu, como Ele enfrentou tamanha adversidade, mas não desistiu. Porque Ele não desistiu? Porque Ele estava olhando o gozo que estava proposto, que Deus propôs para Ele. Ele ignorou todo o sofrimento, ignorou a dor e ficou focado no que Deus tinha prometido. É isso que nós precisamos nesse mundo, irmãos. Esse mundo não adianta nós nos enganarmos. Se você for de Deus ou se não for, você vai enfrentar problemas nesse mundo. Você vai enfrentar lutas. Não adianta se enganar. Não adianta você querer viver um evangelho de ilusão. Não, aceitei Jesus, agora tudo vai dar certo, não vou ter problemas nenhum, não tenho mais problemas. E de vez em quando você encontra alguém querendo te levar para o evangelho dessa forma. Não, olha, depois que eu aceitei Jesus não tem mais problema nenhum. Mentira. Nesse mundo nós enfrentamos. A própria palavra de Deus diz: muitas são as aflições do justo. Está falando do injusto? Não, do justo. Mas Deus o livra de todas. São muitas aflições, elas vêm. Só que Deus com você, Ele vai te livrar, Ele vai te ajudar. Salmo 91, o próprio Deus diz assim: porque se apegou a mim com amor. Está falando daquele que se apegou a Ele com amor. Nós sabemos amar a Deus, se apegar a Deus com amor, é ouvir a palavra dEle e obedecer. Porque Jesus disse: o que me ama é que obedece a minha palavra, tem meus mandamentos e guarda. E Ele diz: se apegou a mim com amor, eu o livrarei, estarei com Ele na angústia. Isso provando que aquele que mesmo está apegado a Deus, está andando com Deus, vai ter uns momentos de angústia. Ele diz: estarei com Ele na angústia. Aí Ele diz: eu o livrarei e porei Ele no alto retiro. Lógico, você, diferente daquele que não tem Deus, você tem um Deus para te tirar, te livrar da angústia. Mas também há um momento que Ele vai deixar você entrar naquele momento. E Ele vai entrar com você. Estarei com Ele na angústia. Ele não disse: eu vou impedir que Ele entre nesse estado angustioso. Não, Ele vai entrar e eu vou estar com Ele. E de lá eu vou te livrar. Nós podemos lembrar Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel. Eles foram jogados numa fornalha de fogo ardente. Deus não livrou, não impediu deles serem jogados na fornalha. Imagina como não foi angustiante para aqueles homens, quando chegaram ali os homens do rei, começaram a amarrar eles, sabendo que ia jogar eles na fornalha que estava ardendo, fogo queimando. E o rei dizendo assim: põe mais lenha, que eu quero ver esses caras bem torradinhos. E estão lá sendo amarrados. E eles disseram assim: olha, rei, nós não vamos
obedecer você, que era para... O rei queria que eles dobrassem os joelhos diante de uma imagem, e dobrar o joelho é adorar, e adoração a Deus. Se nós não vamos adorar a tua imagem. Aí o rei disse: então eu quero ver qual é o rei, qual é o Deus que vai livrar vocês. Vocês não vão fazer isso por causa do Deus de vocês? Quero ver se ele tem poder de livrar da minha fornalha. E falou: aquece mais essa fornalha. E eles disseram assim: olha, nós não vamos fazer isso, porque é contrário à lei de nosso Deus. E o nosso Deus tem poder de nos livrar. Mas não tinha certeza que Deus ia livrar. Ele disse assim: porém, se Ele não nos livrar, nós não dobraremos o joelho. Sabemos que Ele tem o poder de livrar, mas não sabemos que Ele vai livrar. Mas se Ele não nos livrar, a gente morre lá dentro, mas a gente não vamos trair. E Deus não livrou eles da fornalha, não livrou deles serem jogados na fornalha. Mas quando eles foram jogados naquela fornalha, de repente o rei olha, e o rei fica olhando, contemplando: deixa eu ver esses caras serem queimados, ver o desespero deles. Só que de repente o rei olha e eles estão lá vendo, aqueles homens estão passeando, não estão mais presos, as cordas queimaram, acabou. Só que as roupas deles não queimaram, eles não se queimaram, nem um fio de cabelo deles pegou fogo, no meio de um fogo tremendo. E o rei viu: poxa, eu joguei 3 homens dentro da fornalha, era para esses caras estar até morrido, mas eles estão passeando no fogo e o fogo nem queima eles. Mas o interessante é que não só tem 3, está dentro da fornalha, tem 4, porque ali entrou aquilo que Deus falou: estarei contigo na angústia. Eu vou entrar com vocês nessa fornalha e o fogo não vai queimá-los. E é isso aí dali mesmo. Então o que eu quero que você entenda é que nesse mundo, como a Bíblia diz, Jesus diz: tereis aflições. Mas você não está sozinho, Deus está com você. Então seja paciente na aflição, seja paciente na sua caminhada, para que na hora da aflição, que a hora da aflição é a hora de cometer bobagens, é a hora de tomar decisões boas, é hora de fazer coisas que não deveríamos. Por exemplo, Saul foi o primeiro rei de Israel. Deus mandou o profeta Samuel ungir Saul como rei, e ele foi ungido. Só que de repente Saul, ele entra numa batalha, e ele fala para Samuel: olha, tal dia, Samuel, tal dia eu vou lá fazer um sacrifício, oferecer a Deus, vamos orar, naquela época fazer sacrifício de animais, e vamos buscar a Deus para dar vitória na batalha. Só que o Samuel demorou, não chegava no dia certo, estava atrasado. E Saul percebeu que o inimigo estava se aproximando cada dia mais, apertando o cerco. E ele percebeu também que o povo estava indo embora com medo. E ele sabia, para manter o povo avivado, ele não ficar sozinho na batalha para enfrentar os inimigos, ele precisava que Samuel chegasse e oferecesse aquele sacrifício, para o povo entender: Deus está conosco, então vamos vencer, para motivar o povo. Só que Samuel não chegava. Aí o Saul começou a se angustiar, o inimigo aperta, o povo foge, e ele: poxa, estou ficando sem jeito para batalhar. Ele disse: já sei o que eu vou fazer, eu mesmo vou oferecer esse sacrifício, que é para o povo ver que nós estamos buscando a Deus, e Deus em se animar. Aí ele ofereceu. Na hora que ele termina de oferecer o sacrifício, o Samuel chega e diz assim: Saul, o que fizeste?
Ah, você demorou, eu mesmo ofereci. Senhor disse, mas você não podia. Quem poderia fazer aquele sacrifício? Só o Samuel, que era sacerdote. Só o sacerdote tinha autoridade, a autorização de Deus para oferecer aquilo. Outra pessoa não podia, Saul não poderia fazer isso. Aí ele disse, se tu fizesse uma loucura, Deus queria te colocar como rei, agora ele não vai colocar mais, desse jeito não. Mas eu ofereci, você demorou. Ele disse, Deus não tem prazer, não é no sacrifício, é que obedeça a palavra dele. Você não obedeceu. Por que Saul fez isso? Porque faltou paciência na hora da tribulação. Veio a luta, ele desesperou. O que eu quero que você entenda aqui é que ele está dizendo que nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Nossa carreira é de salvação. Nossa carreira é de vida eterna. Mas nós temos que fazer ela com paciência, fugindo do pecado que está em todo lugar ao nosso redor, e tendo paciência, porque vai chegar momentos que a luta vai ser grande e você vai querer agir à sua maneira, resolver as coisas, porque você vai estar aflito, não, tenho que sair dessa situação, eu tenho que fazer algo. E às vezes o algo que vem na sua cabeça a fazer é contrário ao que a palavra de Deus diz. Ele está dizendo, não faz isso. Então olhe para Jesus. Jesus, ele pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. O que é que ele está nos ensinando aqui? Que nós devemos suportar aquelas dificuldades, aquelas afrontas que às vezes a vida nos impõe, pela carreira que nos está proposta, porque podemos perdê-la. Podemos perder aquilo que nos está proposto por Deus. Deus nos propôs salvação. Deus nos propôs vida eterna. Deus nos propôs uma vida onde não haverá dor, nem sofrimento, nem lágrima. Mas nós temos uma carreira para chegar lá. E essa carreira tem que ser santa. Se a gente perder o alvo, agir da nossa maneira, podemos perder. Aí ele diz assim, considerai, pois, aquele Jesus que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então considerar é levar em consideração, é dar atenção o que Jesus fez, que ele suportou a zombaria, tudo que ele passou na mão dos pecadores. Ele disse, vocês considerem isso, que se ele passou isso, então quando você enfrentar uma dificuldade, uma luta, não desfaleça. Olha, não, Jesus passou também, ele enfrentou, eu também vou enfrentar e vou vencer. Ele foi glorificado, eu também vou ser. Porque, irmãos, a glória da igreja de Cristo na volta dele será grande. Nós não temos ideia do que é. Nós recebemos uma bênçãozinha, aí ficamos tão alegres, achando, que coisa boa. Oh, glória de Deus! Que nada, a glória de Deus não é um carro que não entendeu, não é um emprego que entendeu. A glória de Deus é algo muito glorioso. A posição da igreja, o mundo que hoje zomba da igreja, que zomba daquele que busca a Deus, um dia vai ficar de queixo caído diante da glória da igreja, que vai ser glorificada por Deus. Mas para isso não podemos enfraquecer na fé, não podemos desanimar. Vai vir momentos para isso. O pecado está ao nosso redor, nos convidando a entrar nele, e nós temos que correr com nossa corrida com paciência. Mas o que vai nos levar a ter essa paciência de enfrentar as dificuldades? Primeiro, olhando Jesus como exemplo. Segundo, olhando o que Jesus fez.
Porque Jesus suportou tudo? Porque ele ficou olhando para o que de bom Deus tinha prometido para ele, o que Deus tinha preparado para ele. Nós só vamos vencer se nós estivermos olhando para o que Deus tem preparado para nós. Se nós ficarmos olhando para as circunstâncias, para as lutas, nós vamos desfalecer no momento da aflição, nós vamos retroceder. Agora, se nós estivermos como Jesus, olhando, não, o Pai me propôs algo maravilhoso, uma vida de paz, de alegria. Então Ele me propôs, então eu vou aguentar isso aqui, porque eu vou vencer. Amém, Jesus? Por exemplo, um exemplo bem distante, mas é bom que você entenda isso. Nós estamos vendo esse tempo aqui frio para danar, não é verdade? Ninguém gosta de levantar de manhãzinha e enfrentar esse frio, né? Verdade ou não é? Eu saí daqui hoje, acho que era 15 para 4 da manhã. Aí na hora que eu saí fora, desci, fui dar uma olhadinha ali no relógio, que fica ali, estava marcando 7 graus. 7 graus, estava bem frio. E vai vir mais frio desse, que eu já vi mais frio aqui em Machado. Isso é só um comecinho. 7 graus. Quem tem vontade de levantar com 7 graus de frio? Mas todos os dias um trabalhador levanta. Tem pessoas aí que trabalham na roça, às vezes eu estou orando aqui na sexta-feira de manhã, 5 da manhã, às vezes um pouquinho, as pessoas já estão descendo para ir trabalhar na roça. Você acha que a pessoa gostaria de levantar naquele horário para ir lá naquela roça fria? Mas está proposto que ele, para receber o salário, ele tem que fazer aquilo. Então, como ele acredita que tem um salário que ele precisa, ele vai receber. Agora imagina se você compreende o que Deus propôs de bom para você, que é muito melhor, que é muito grande, maior que o salário que você ganha. Meu irmão, nenhum cristão ia arrumar essa desculpa. Eu não vou na igreja hoje porque está frio. Não vou na igreja hoje porque está chovendo. Não vou buscar a Deus por isso. Não iria. Só que a falta desse entendimento, dessa compreensão, faz com que a pessoa se renda. Não posso, não vou. Outro dia uma irmã chegou, falou para mim aqui, disse assim, ó, domingo eu não vou na igreja, não venho na igreja. Se tiver frio eu não venho na igreja. Eu falei, problema seu, não meu. Eu vou estar aqui. É você. Você acha que você vindo na igreja está me fazendo um favor? É bom ter você aqui. Mas você está fazendo favor é a você mesmo. Você não está fazendo favor a Deus, ao pastor, nem a ninguém. Você está fazendo a você mesmo. Porque quando você veio para buscar a Deus. E Deus vai recompensar você. Amém, Jesus? Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Nós precisamos dele. Não é verdade? Então, se você buscar Deus ou não vai mudar a condição dele. Se de repente a humanidade disser, não quero mais saber de Deus, Deus não vai ficar pobre, Deus não vai ficar miserável, Deus continua sendo Deus. Ele não depende da multidão. Um político depende da multidão. Um comerciante depende da multidão. Todos nós dependemos um do outro. Deus não depende de ninguém. Então somos nós que dependemos dele. Quando nós buscamos ele, é para o nosso próprio bem, não é para o bem dele. E se a gente compreender isso, irmãos, nada vai nos parar de buscar nosso Deus. Amém, Jesus? Essa é a palavra que eu tinha hoje.